Boa noite. Muito bem, gente. Então, vamos dando início. Sempre no início de cada aula, no mínimo, vou mostrar o calendário de novo. A gente fez o contrato pedagógico na primeira aula, mas o nosso contrato pedagógico é bem longo, né? Foi 1 hora, mais ou menos, que a gente tratou de tudo, né? Todos os combinados, onde fazer atividade avaliativa, onde fazer trabalho, quando é que acontece a prova final, né? Olhar o guia do aluno, como acessar o Moodle, qual é o endereço do Moodle, né? Onde faz o trabalho no Classroom, enfim, uma série de coisas. Foi 1 hora, mais ou menos, de vídeo de contrato pedagógico. No entanto, no início de cada aula, eu reforço pelo menos o calendário, que foi um dos tópicos do nosso vídeo do contrato pedagógico, para relembrar essas coisas básicas, tá? Mas é claro, né, se quiserem aprofundar os detalhes para relembrar, vejam o vídeo lá, tá? Já está salvo. Nós vamos relembrar aqui. Nós estamos então na semana 1, né? Aula terça e quinta, dia 16 e 18. Dia 16 a gente teve aula 1, hoje tem a aula 2. Nessa primeira semana, são elementos conceituais da disciplina de administração financeira. Esses conceitos que vocês devem estudar também na apostila. Lembra que a gente falou sobre como funciona o EAD? O pessoal do EAD, né, tem aula ao vivo 2 dias na semana, e os outros dias, o restante da carga horária da semana, o aluno EAD tem que estudar os conteúdos da sua disciplina lá na apostila, assim como consta no guia do aluno, né? Semana 1 está lá no guia do aluno, aluno, estudar o conteúdo da apostila aula 1 e 2, fazer atividade avaliativa 1 na semana 1, que inicia tal data e termina tal data. Essas são as informações, né, que constam para o aluno EAD. Então, além das aulas ao vivo, terça e quinta, vocês têm uma carga horária que devem estudar. Significa o quê? Ler a apostila, fazer os esquemas no caderno, os resumos de vocês, tá? Para que vocês vão, então, introjetando o conteúdo. Tá? O pessoal do presencial, que está fazendo presencial, tem aula segunda, terça, quarta e quinta. Né? Presencial tem aula todos os dias. O EAD tem aula terça e quinta. De novo, os demais dias, né, nesse horário, se possível for, né, ou como vocês conseguirem melhor se organizar, tem que estudar, tem que fazer uma carga horária, né, estudando os conteúdos de forma autônoma. Tá? Então, nessa primeira semana, tem a avaliativa 1 para fazer no Moodle, tal qual a gente demonstrou na aula do contrato pedagógico. A gente abriu o Moodle, mostrou lá onde é que está a atividade avaliativa, né? Tem que clicar lá na semana 1, tem que fazer lá, tem prazo para fazer, o prazo da atividade avaliativa está no guia do aluno. Depois que fechar aquela data que está lá, não tem como fazer mais, né? Depois nós temos, semana que vem, a semana 2. Aí na semana 2 a gente tem aula 3 e 4, terça e quinta. Nós já vamos, a partir da semana que vem, né? Além de ter alguns conceitos, já vamos entrar em cálculos, fórmulas, né? E, nessa semana 2, nós temos a avaliativa 2, também no Moodle, que fica dentro da semana 2, por óbvio, né? Valendo também um ponto. O prazo de realização dela está no guia do aluno. Ela abre naquele prazo e fecha naquele prazo que consta lá no guia do aluno, tá? Que é um arquivo que está ali no Moodle e que vocês têm que acessar, tem que anotar as datas, tá? Na semana 3, 1 do 4 e 6 do 4, tem aula 6 e tem aula 7, tá? Essa aula 6 e 7, nós continuamos, desculpa, é 30 do 3 e 1 do 4, semana 3, aula 5 e aula 6. Nós temos demais fórmulas e cálculos da disciplina e análises, e na semana 3 tem a avaliativa 3, lá no Moodle, né, com peso 1, lá dentro da semana 3, também tem os prazos que estão no guia do aluno. Na semana 4, agora sim, dia 6 do 4, 8 do 4, aula 7 e 8, é o fechamento do conteúdo da disciplina, são os últimos itens aí de cálculo que a gente tem a verificar. Temos a avaliativa 4, que ocorre lá no Moodle, né, vale um ponto também. O prazo dela está no guia do aluno, tem que clicar na semana 4, lá no Moodle, ela vai estar ali dentro daquele prazo estipulado. Então, são 4 pontos na N1, né, de avaliativas lá no Moodle. E tem mais 6 pontos do trabalho disciplinar, que é no Classroom, tá? A entrega dele é até dia 13 do 4.
está naquele lugar, naquele espaço, conforme consta no vídeo do contrato pedagógico. Mostrei para vocês, abri, falamos como vocês devem fazer a entrega, falamos sobre fazer individual, um grupo, trio, né? Cada um entrega o seu. Mas então aí fecha os 10 pontos da N1, né? 4 pontos no Moodle, 6 pontos do trabalho no Classroom. Tá? Entrega até 13/4. Claro que o trabalho disciplinar, né? A gente ainda vai ver, né? A partir da próxima semana, os cálculos, para vocês já irem fazendo, né? O trabalho. No último dia da disciplina, 15/4, aí não tem aula ao vivo, não tem conexão ao vivo, tem apenas a prova no Moodle. Nesse dia, vocês vão acessar o Classroom apenas para ler as instruções que vão ser colocadas ali, né? Instruções de prova e código. Vão pegar o código e vão acessar lá o Moodle, né? Abaixo ali da semana 1, 2, 3, 4, vai estar lá a prova final. Vocês vão clicar, inserir o código que foi passado, fazer essa prova da N2, que vale 10 pontos. Então, tem a nota 1 e a nota 2, né? A N1 e a N2. 10 pontos cada uma. Soma as duas, dá 20, divide por 2, média final 10. Se alguém ficar abaixo da média, né? Somada N1 mais N2, dividir por 2, dá menos que 6. Ainda tem a prova de substituição que ocorre no Moodle no dia 8/5. Aí o aluno que tiver a média menor, nesse dia, tem que acessar o Moodle e fazer a prova de substituição que estará lá disponível no dia 8/5 para quem estiver abaixo da média. A dinâmica das aulas, cada uma das aulas, né? Lá do dia 16/3, foi terça-feira que começamos, até 13/4, né? Nós temos conexão ao vivo, primeira parte da aula, conteúdo, intervalo de 15 minutos, volta do intervalo chamada é ao vivo, né? Depois da chamada, nós temos exercícios do conteúdo que a gente viu na primeira parte da aula. Então, nunca confundam exercício de aula com atividade avaliativa. Atividade avaliativa é no Moodle, nos prazos que estão no guia do aluno. Exercício de aula faz no dia e no horário da aula, né, que ocorre nessa segunda parte da aula, né, até o final da aula daquela noite, até as 22 horas. Tá? Esses exercícios, né, então, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Vocês devem fazer, né, com consciência, estudando, pesquisando. Né? É uma outra parte da aula, mais dinâmica, em que vocês fazem esse processo de pesquisa, para dar conta de fazer as atividades, exercícios de aula. Cada atividade é uma questão, né, com alternativas, e sempre tem um intervalo entre uma atividade e outra para vocês irem fazendo, né, se tiverem dúvidas, perguntarem aqui no ao vivo, através, né, habilitando o microfone e fazendo as perguntas de vocês. Tá? Esse é o nosso calendário. Sempre no início de cada aula eu vou fazer esse resuminho breve, né, daquilo que a gente tratou no vídeo do contrato pedagógico. Aqui eu relembro só os pontos básicos do calendário, os compromissos básicos referente às notas. Tá? Obviamente, se não lembram de tudo que foi tratado no contrato pedagógico, assistam, o vídeo foi gravado e está disponível ali no Class para vocês na barra Atividades. Tá, gente? Então vamos começar o conteúdo da aula de hoje. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o calendário antes disso? Acho que não, senhor. Tranquilo? Muito bem. Não havendo, então, perguntas, né, sobre o nosso calendário, então já vamos começar o conteúdo da nossa aula de hoje, tá, gente? Durante a aula, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma dúvida, não deixem passar, né? Habilitem o microfone de vocês, façam uma pergunta, né? Façam uma dúvida de vocês, tá? Em qualquer momento da aula, a participação de vocês é sempre bem-vinda, certo, gente? Dá para fazer pergunta pelo chat ali? Dá. Não é o mais recomendável, tá? Porque eu vou estar fazendo a explicação aqui e o chat fica ali um pouquinho esquecido, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha nele, tá? Para ter a pergunta atendida na hora, né? É bom, então, habilitar o microfone. E até fica aí a recomendação, né? Já fizemos essa recomendação lá na primeira aula, de estar com o microfone certinho, né? Funcionando, tudo ok com relação a ele, porque a gente faz a chamada ao vivo, né? E a participação de vocês aqui em perguntas aí ao vivo é sempre melhor, tá? Muito bem. Então,
Nós já vimos alguns conceitos na terça-feira, né, dessa disciplina de administração financeira, cuja aula foi gravada e está disponível no Classroom. E hoje a gente vai ver, então, a análise econômica financeira. Nós vamos ver o conceito, né, de análise econômica financeira, o conceito de análise econômica, o conceito de análise financeira, ambas elas separadamente também. Vamos ver quais são os indicadores que compõem, né, a análise econômica, a análise financeira, seus conceitos, para que esses conceitos, estando bem claros, né, estando firmes, nós possamos iniciar a semana que vem, né, tendo esses conceitos em mente, para começar os cálculos, né? Então, para a gente entender a fórmula, entender o cálculo, o significado do número que a gente está encontrando naquele cálculo, a gente tem que ter feito essa primeira semana, né? Ter entendido os conceitos, ter aprendido os conceitos. Inclusive, a recomendação é não se prenda somente à aula ao vivo, né? O aluno EAD tem que estudar também na apostila essas aulas iniciais aí, né? Todas, né? Mas essas iniciais, aula 1 e 2, que é referente à semana 1, fazer suas anotações no caderno, seus esquemas, enfim, seus resumos, né? Para que consigam fixar esses conceitos tão importantes que vão fazer toda a diferença para entender os cálculos a partir da próxima semana, tá? Então, um compromisso é importante, tá? Fixarem bem esses conceitos aí, para depois, lá na hora de entrar nos cálculos, né, ter a compreensão do significado das fórmulas que a gente vai ver, tá? Então, a análise econômica financeira vai ser uma abordagem teórica, com conceitos. Os cálculos dela, a partir da semana que vem, começam a surgir aí para a gente fazer, tá? Bom, então vamos ver a sua importância, né? Essa análise, né, ela tem a importância, a finalidade aí de munir os gestores da empresa sobre a situação dela em dado momento. A situação, é claro, econômica e financeira. Para quê? Através dos demonstrativos, das demonstrações financeiras, para que os gestores, administradores da empresa, estudando, avaliando esses demonstrativos, né, dos elementos tanto patrimoniais quanto resultados, tomar as melhores decisões. Quais são os elementos patrimoniais e de resultado? Nós vamos lembrar de dois aí do nosso primeiro ciclo, lá da contabilidade, né? Elemento patrimonial, o balanço patrimonial, né? Tá lá, né? É uma demonstração das finanças dessa empresa dentro do demonstrativo patrimonial. O balanço a gente tem o ativo, a gente tem passivo, né? Lado direito, lado esquerdo, lado direito, né? Onde a gente tem do lado esquerdo, né? Todo o patrimônio da empresa, aquilo que, né, são os direitos, né, e bens daquela empresa ali registrados. Do lado direito do balanço patrimonial tem as obrigações dessa empresa, né? Obrigações perante terceiros, lá no passivo, e do lado direito, abaixo do passivo, a gente tem lá, né, o patrimônio da empresa, né? Capital social, lucro ou prejuízo, que são as obrigações com os sócios. Dali nós temos elementos patrimoniais a analisar, a coletar para fazer cálculos, né? E desses cálculos obter números e esses números tomar decisões. Os elementos de resultado, de onde vem? Vem do DRE, é um outro elemento que vocês aprenderam lá no primeiro ciclo, na disciplina de contabilidade, né? O DRE é o demonstrativo do resultado do exercício, né? São as contas de resultado. Então, o DRE começa lá com o ROB, né? A primeira conta lá de resultado de um DRE, né? Receita Operacional Bruta, o ROB. Tudo que entra de vendas é registrado nele ali. Depois, né, como ele é uma receita bruta, vem vendo as despesas, descontos, né, impostos. Ao final, lá do DRE, na última linha, tem o LLE, o lucro líquido do exercício. Ou seja, depois de feito todos os descontos, né, sobra ali um resultado, um lucro ou um prejuízo registrado. Analisando essas contas de resultado, os gestores financeiros também tomam as suas decisões, escolhem caminhos a seguir, né? Fazem o fluxo e, por assim dizer, o refluxo dos recursos, né? Deslocando eles de uma área para outra, para conduzir da melhor forma possível, né, os departamentos, áreas da organização, para que ela traga os melhores resultados. Isso é análise econômica financeira. A gente viu aí pelo menos dois grandes, né,
demonstrativos que vão ser bem constantes aí na nossa disciplina de administração financeira, tá? Balanço patrimonial e DRE. Então, né, é importante que vocês até façam, né, uma breve revisão aí nos materiais de vocês, lá da disciplina de contabilidade, né? Dê uma olhadinha de novo lá naquela apostila da contabilidade. Né? Muito embora a gente, nessa disciplina de administração financeira, a gente não monta um balanço, né, não monta o DRE, a gente analisa um balanço, analisa um DRE. Né? Eles precisam relembrar ali, né? Como é que é essa estrutura, quais são as contas que estão no balanço, quais são as contas que estão no DRE, né? Então, recomendo-se um estudo, né, um breve relembrar aí dessas estruturas, tá? Muito embora na aula passada a gente reviu essas estruturas, né? O básico ali delas, né? As contas que aparecem no DRE e no balanço, tá? Mas se recomenda que revejam isso. O objetivo da análise econômica financeira, tá? Ela qualifica o processo de decisão. Ou seja, para que servem os números que estão ali? Para que servem aqueles cálculos feitos? Porque, né, vai se coletar números do balanço, do DRE, para calcular lucratividade, rentabilidade, retorno de capital, taxa de remuneração. Para que servem esses números? Para tomar decisões. Então, nesse sentido, a análise econômica ela envolve a qualificação do processo de tomada de decisão. Vai se gerar os números e desses números, né, se tomam as decisões. Então, lembra que eu falei lá na primeira aula? Na administração financeira, além de achar o resultado, vai ter uma interpretação do resultado. O que aquele número significa? Por isso eu tenho falado lá, desde a aula passada, e agora no início da aula de hoje já reforcei de novo, que esses conceitos, né, precisam ficar bem claros para vocês. Vocês não precisam, além da aula ao vivo, também estudar na apostila esses conceitos da aula 1 e 2, tá? Bom, qual é o objetivo dela, né, da análise econômico-financeira? Tá? Essas análises aí, entre outros objetivos, são utilizadas para analisar a capacidade da empresa de gerar lucro em determinado período, se avalia essa capacidade de geração de lucro, obviamente analisando, né, os demonstrativos e fazendo os cálculos, né, lucratividade, rentabilidade, liquidez, solvência, análise horizontal e vertical, cujos conceitos a gente vai ver logo a seguir, e que depois, nas próximas semanas, a gente vai aprender a calcular. Outro objetivo também é avaliar as condições de honrar os compromissos com terceiros. A gente já viu ali, né, que, conversando, né, que no balanço patrimonial a gente tem lá, do lado direito, no passivo, as obrigações com terceiros. Né? Quais são as obrigações que ficam ali? Fornecedores, salários a pagar, duplicados a pagar, financiamentos de curto prazo, financiamentos de longo prazo, né? Então, a análise econômica financeira avalia a capacidade que essa empresa tem de cumprir com esses compromissos em pontualidade. Calcular também a rentabilidade do capital que foi investido. Os sócios investem o capital na empresa, né? Terceiros investem o capital na empresa, né? Então, tem uma rentabilidade do capital investido pelo sócio, tem uma rentabilidade de capital de terceiros, tem uma rentabilidade de capital total, né? Isso é apurado pela análise econômica financeira. Obviamente, né, serve para implantar controles, né, e os números obtidos, né, a gente vai logo a partir da próxima semana, né, notar que determinado número é um número mágico, né, se ficar acima, tá ok, se ficar abaixo vai ficar com problemas, por exemplo, na liquidez, na solvência, na rentabilidade, né? Então, os números sempre têm um significado. A gente vai aprender a fazer essas interpretações também, porque servem para controlar financeiramente a saúde da empresa. Né? Em geral, se a empresa tem uma liquidez que não vai bem, né? O que vai significar? Que ela não tem capacidade de pagamento. Né? Então, se tiram conclusões daí para que, né, ao se deparar com esse número, o gestor tome as decisões. Né? O que ele vai fazer para melhorar a liquidez da empresa. Tá? Outro objetivo é estimar a situação financeira de curto, médio e longo prazo. Tá? Então, situação para 3, 4, 5, 6 meses, situação para um ano, situação para daqui a 2, 5, 10 anos. Né? Então, se estima, né, se potencializa a realidade empresarial para longo prazo.
Os métodos, nós temos aí 4 métodos importantes na análise econômico-financeira, tá? O método de quocientes, coeficiente e porcentagem, índice e diferença absoluta. Nós vamos ver os conceitos de cada um deles, tá? Dentro de cada conceito desses, né, vão haver cálculos depois, né, que a gente vai fazer sobre esses tipos de métodos, né, de análise econômico-financeira, tá? Primeiro deles, então, o quociente. Ele confronta dois valores heterogêneos, ou dois valores diferentes, tá? É a razão entre os valores. O que é uma razão? Né? Eu pego um valor, divido por outro valor e chego a um quociente. Isso é a razão, né? Divisão, a razão entre um valor e outro. Tá? Vou pegar um exemplo. Eu tenho lá um balanço patrimonial, do balanço patrimonial eu tenho um ativo circulante, e nós sabemos, aprendemos lá na contabilidade, né, que o total do ativo circulante é a soma das contas que fazem parte dele, né? Então, dentro do ativo circulante a gente tem, né, caixa, banco, né, duplicatas a receber, né, investimentos, estoque, tá tudo ali, né, no ativo circulante. Soma dessas contas dá o total do ativo circulante no nosso balanço patrimonial. Tá? Se eu quiser encontrar o quociente, né, da razão entre uma conta que faz parte desse total, eu vou pegar a conta, por exemplo, caixa, é uma conta que faz parte do ativo circulante total, vou dividir ela pelo ativo circulante total e tenho um quociente, né? Vou me dar um quociente, uma razão entre as duas contas, tá? Isso tem um significado, né? Isso tem um valor na análise econômica financeira. Nós temos o coeficiente ou porcentagem. Existe essa mesma relação, só que agora em porcentagem, né? É a relação da parte com toda a qual pertence. E a gente multiplica o valor obtido por 100, obtém um percentual. E a gente chama isso de análise vertical. Por quê? Nós analisamos verticalmente as contas. Não faço uma análise de período após período, né? Nós não analisamos na análise vertical aquela conta, o seu número fechado num determinado ano em relação ao seu mesmo número, o seu mesmo nome, né, a mesma conta, nos anos subsequentes. Na análise vertical, eu analiso as contas em relação ao total aos quais elas pertencem. Tá? Só que agora em coeficiente, em porcentagem. Então, nós sabemos que lá no nosso DRE, por exemplo, nós temos na estrutura dele, né, verticalmente, as contas de resultado, e essas contas de resultado têm lá as subcontas que fazem parte daquelas contas de resultado, como, por exemplo, as despesas totais. Então, tem lá uma conta dentro do DRE chamada despesas totais. Essa conta é composta de despesas de escritório, despesas de marketing, despesas de expedição, despesas com vendas. Somadas todas, eu tenho as despesas totais. Tá? Bom, ao fazer essa análise do coeficiente de porcentagem, o que a gente faz? Eu faço a relação da parte com o todo a qual pertence. Então, se essas contas, né, despesas de expediente, despesas com materiais administrativos, despesas com vendas, somadas fazem parte, né, das despesas totais, elas pertencem a essa conta principal, né? Então, a relação da parte com o todo, a relação da parte em relação ao total ao qual pertence. Então, é a análise de cada conta individualmente em relação a esse total, vezes 100, dá o percentual. Então, despesas com expediente, né, de material de expediente, dividido pelo total, despesas totais, vezes 100, vai dar um percentual, indicando que essas despesas com materiais de expediente, por exemplo, tem uma participação de 5, 10, 15%, a depender do resultado, né, sobre o total ao qual pertence. Isso é uma análise vertical. Vejam bem, é a análise da conta em relação ao total ao qual ela pertence, no mesmo período, no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo semestre, no mesmo período. Tá? O que difere da análise horizontal que a gente vai ver agora a seguir aqui no método de índice. Né? Na análise horizontal, no método de índice, a gente vê séries de períodos. E aí são elementos ou valores homogêneos.
Então, heterogêneo, eu estava analisando uma conta em relação ao total que ela pertence, são contas diferentes, né? Na análise horizontal, nos índices, são valores homogêneos, ou seja, é a mesma conta ao longo de diferentes períodos. Vejam que mudou o conceito, né? Antes eu estava analisando contas diferentes em relação aos totais às quais pertencem na análise vertical no mesmo período. Nos índices, na análise horizontal, eu analiso a mesma conta em períodos diferentes. Então, exemplo, a nossa conta lá do passivo circulante, do lado do passivo, né, no balanço patrimonial. Eu vou analisar aquela conta, passivo circulante, por exemplo, do ano 2015, agora em relação ao ano 2016, 2017, 2018. Vejam bem, é a mesma conta em períodos subsequentes. Estamos avaliando a evolução dessa conta ao longo do tempo. O que aconteceu com o passivo circulante, né, ano após ano? Esse valor aumentou, esse valor diminuiu? Há uma análise a ser feita, né? Porque ali constam as obrigações perante terceiros. Essas obrigações estão aumentando ao longo do tempo, diminuindo ao longo do tempo, né? É uma análise a ser feita, isso chama análise horizontal. Se faz essa análise horizontal, né? Tanto em balanço quanto em DRE, né? Análise vertical é a mesma coisa, né? Se faz tanto em balanço quanto em DRE. E claro, por último, nós temos o método por diferença absoluta, tá? Entre saldos da mesma conta contábil, são análise das aplicações e fontes de recursos, né? Análise de resultado. Tá? Então, nós temos aqui 4 métodos, claro, né? São os conceitos e os cálculos propriamente ditos, né? Virão agora nas próximas aulas. Então, diria para vocês que esses, né, são conceitos importantes para vocês anotarem, fazerem esquemas no caderno, estudarem, né, entenderem a diferença entre cada um deles, para que depois, quando a gente for fazer os cálculos, né, a gente não confundir um pelo outro, tá? Essas diferenças são importantes, então é importante ter isso em mente, anotado, né, montar um esquema no caderno de vocês, tá? Bom, a análise econômica financeira, né, ela é dividida, obviamente, né, na análise econômica e na análise financeira. Na econômica, nós temos dentro dela a análise de lucratividade, alguns cálculos, como, por exemplo, lucratividade operacional, lucratividade bruta, entre outros. Na análise econômica, a gente ainda tem análise de rentabilidade. Na análise de rentabilidade, a gente tem rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital de terceiros, né? Rentabilidade de capital total. Temos também análise de taxa de retorno de investimento, igualmente, né? Taxa de retorno de investimento sobre capital de terceiros, enfim, capital próprio. Tá? São análises econômicas. Lucratividade, rentabilidade, taxa de retorno de investimento são elementos de análise econômica com seus cálculos, suas fórmulas próprias. Claro que logo a seguir a gente vai ver os conceitos de cada um. Na análise financeira, nós temos a análise financeira de curto prazo, onde a gente tem os cálculos de liquidez, como, por exemplo, liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, cujos conceitos a gente vai ver e vai aprender a fazer os cálculos também, mas liquidez a gente já sabe o que é, né, porque a gente viu na aula passada. A análise financeira são os elementos de longo prazo, para cumprir com os compromissos com o terceiro, a gente chama de solvência, também vimos o conceito na aula passada, né? Nós temos a análise vertical e a análise horizontal, cujos conceitos a gente viu hoje, agora há pouquinho, né? E que fazem parte da análise financeira, tá? Então, essa é a divisão, né, entre os elementos de análise econômica e análise financeira. Cada um deles com o seu conjunto de fórmulas e forma de cálculo e interpretações a serem feitas, tá? Bom, então vamos começar pela análise financeira. Tá? O conceito dela, né, o objetivo dela é examinar de forma muito criteriosa todos os dados financeiros da empresa. Quais são os dados? Acabamos de ver, né? Naquela tabelinha ali, né? Os dados financeiros são os de liquidez, solvência, análise vertical e horizontal. É isso que ela examina, tá? De forma criteriosa, aqueles dados, aqueles números gerados por aqueles cálculos correspondentes a uma análise financeira. Para o quê? Tomar as decisões, né, de uma forma correta, consciente, embasada em números. Alguns fatores, né, que fazem parte, que envolvem, né, a análise financeira
interna da empresa. O desenvolvimento do ciclo operacional, obviamente as operações da empresa, né, são compostas de investimentos, custos, né, salário dos funcionários, né, enfim, né, tudo isso é considerado, né, inclusive faz parte do balanço patrimonial, aparece lá, né, no balanço patrimonial, do lado esquerdo aparece, por exemplo, os estoques da empresa, né, fazem parte do ciclo operacional, vai virar produto. Do lado do passivo, no balanço patrimonial, nós temos os salários dos funcionários, por exemplo, que é um custo da mão de obra, né? Então, sim, são fatores internos que compõem, inclusive, as análises, né? A própria capacidade gerencial faz parte da análise financeira, né? Capacidade da gestão da empresa de tomar decisões, enfim, de gerar resultados. Os controles internos, né? De âmbito financeiro, né? Os próprios indicadores de liquidez, de solvência, de análise vertical e horizontal, são controles feitos pela empresa, né? A motivação dos colaboradores, e isso é importante, então, isso faz a conexão da análise financeira, da administração financeira da empresa, né, com outras áreas do conhecimento da gestão. Então, vocês já viram lá no primeiro ciclo, né, toda a parte, né, de administração de RH, na disciplina de RH, né, a parte estratégica, lá no planejamento estratégico, né, e entre essas disciplinas também TGA, né, Teoria Geral da Administração, que a gente, evidentemente, né, encontra as pessoas como elemento central gerando resultados, porque são as pessoas que, né, utilizam os recursos da organização e que transformam esses recursos em resultado, né? Então, sim, as pessoas, o componente motivacional, o clima organizacional, a cultura, né, são elementos subjetivos do processo de análise, né? Então, muitas vezes, né, o deslocamento de recursos, né, para, né, o treinamento e desenvolvimento da equipe de funcionários é um elemento de investimento da análise financeira, né? Também faz parte, né, identificar as possibilidades de investimento no capital humano da empresa, que sim trará resultados, né? Porque é dali que vem o conhecimento, a possibilidade, a capacidade de tomada de decisões, de inovação, né? Então, além de todos os aspectos técnicos e de cálculo que existe, né, em contabilidade, em administração financeira, né, eles só existem por causa das pessoas, né? Então, esse é um elemento que é um fator interno, um dos primordiais, né, a motivação das pessoas. E o nível tecnológico disponível também influencia sobremaneira, né, na produtividade das organizações e, portanto, na sua capacidade de converter, né, matéria-prima, né, em produtos, né, conhecimentos em serviços que gerarão o caixa da empresa, o retorno do capital, entrando lá no DRE, né, no ROB, Receita Operacional Bruta, né. Existem também fatores externos que a empresa precisa considerar e que sim afetam, né, qualquer organização. Tá? Fatores de ordem política, né? Então, um maior ou menor equilíbrio, né, nas relações das forças políticas no país, né, geram maior ou menor, né, estabilidade econômica, né? Ou seja, entrada, saída de recursos no país, investimentos, né, que entram e que saem, moeda que entra e que sai no país, né, taxas, né, de juros, taxas relacionadas ao câmbio, né, taxas relacionadas à inflação, são sim influenciadas pela ordem política, né, isso afeta as organizações. A própria questão da ordem social, né, os aspectos sociais de forma geral, né, a cultura do povo, a capacidade de aprendizagem, de evolução, de ensino, de educação, né, faz com que essas empresas tenham no elemento humano, né, aquele que fomenta o crescimento de uma sociedade, né, alguém mais ou menos preparado. Então, essa ordem social e cultural é sempre muito importante dentro dos fatores externos a serem considerados pelas organizações. Né. Inclusive, é fator de decisão de investimento de muitas empresas, né. A empresa decide investir num país ou em outro, né, colocar a sua empresa lá, fazendo essa análise financeira e considerando esses fatores, inclusive, né,
Então, às vezes uma empresa prefere se posicionar dentro de um país, numa cidade ou noutra, a depender também dessas questões, né? Ordem econômica e ordem setorial, né? São outros dois elementos aí, ou seja, a vitalidade da economia, né? E como está a realidade daquele setor de atuação dentro daquela economia, para que a empresa decida, né? Se instalar, investir, manter-se como está, né? Suas decisões também são tomadas por esta análise. Bom, alguns conceitos, então, da análise financeira, né? Como a gente viu, tem liquidez, tem solvência, tem análise vertical e análise horizontal dentro da análise financeira, né? Então, vamos retomar aí esses conceitos. O que é a liquidez? A gente já falou um pouquinho dela lá na aula passada, né? Nós vamos retomar hoje. Então, liquidez são as disponibilidades que a empresa detém para honrar com seus compromissos perante terceiros, compromissos de curto prazo. Tá? Então, o que a empresa precisa cumprir em curto prazo? Pagar salários, pagar fornecedores, né? Que são coisas que estão lá no passivo, que são as obrigações. Mas com o que eu pago isso, né? Com os elementos de liquidez de curto prazo. Onde é que estão os elementos de liquidez de curto prazo? No balanço patrimonial, do lado do ativo. Ali no ativo circulante, a gente tem os elementos de liquidez de curto prazo, ou seja, vira dinheiro rápido para cumprir com as obrigações. O dinheiro que está no caixa, o dinheiro que está no banco, né? Facilmente a empresa, né? Os toma e paga os seus fornecedores, paga salários. Então, são elementos de liquidez de curto prazo, são disponibilidades da empresa. Tá? No entanto, existem também elementos de capacidade, cumprimento de compromissos perante terceiros, são chamados de longo prazo. Isso é a solvência. Tá? Igualmente, né, nós temos compromissos a cobrir, enfim, né, com relação a terceiros, mas nós temos elementos de longo prazo em relação à capacidade de pagamento, como, por exemplo, o ativo da empresa, né, permanente. Ativo permanente são, né, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, né, aquele ativo fixo permanente como imóveis e veículos, né, eles são de longo prazo, ou seja, demora mais tempo para virar dinheiro e cumprir os compromissos perante terceiros. Esses são elementos de solvência. Tá? Então, solvência, capacidade de longo prazo para cumprir os compromissos perante terceiros. Liquidez, capacidade de curto prazo para cumprir os compromissos perante terceiros. Tá? O que diferencia as duas é a capacidade em termos de prazo. Solvência, longo prazo. Liquidez, curto prazo. Ambas tentando atender os compromissos perante os terceiros. Sistemática de cálculo. Tá? Então, na análise financeira, nós temos, claro, né, contas, subcontas, grupos, subgrupos, classificações no ativo e no passivo de um balanço patrimonial. Né? Então, já falamos um pouquinho a respeito disso. Né? Uma conta, por exemplo, é a conta ativo circulante. Só que nós temos ali subcontas, os subgrupos dentro do ativo circulante, são as contas que fazem parte dele, né? Que somadas dão um total do ativo circulante, caixa banco, né? E assim por diante. Na análise financeira, a gente faz comparações, né? E coleta os números, né, desses grupos e subgrupos, sendo que o balanço patrimonial, na análise financeira, é o nosso elemento principal, ou seja, a maior parte, né, das contas e dos valores utilizados na análise financeira vem dele, vem do balanço patrimonial. No entanto, não é o único, né? Sendo o principal, né, não se exclui que alguns valores, algumas análises, né, vêm lá do DRE. Então, nas nossas fórmulas, inclusive, a gente vai notar isso, né? Na maior parte dos cálculos de análise financeira, a gente vai estar olhando para o balanço, pegando os valores dali, mas em algum outro cálculo aparece a necessidade da gente coletar informações do DRE. Tá? Mas na análise financeira, o principal vem do balanço patrimonial. Ainda em análise financeira, né, além da liquidez, né, além da solvência, nós temos as análises vertical e horizontal. Começando pela análise vertical, né, como a gente comentava antes, é uma análise de estrutura, né,
olha-se para o balanço, para o DRE verticalmente, no sentido em que nós olhamos as contas e as subcontas que fazem parte, para fazer cálculo e encontrar os valores de participação de cada conta em relação à conta a qual elas pertencem. Isso é uma análise vertical, é feita no mesmo período. Se analisa contas diferentes em relação à sua participação total que pertence. Então, a análise vertical, ela não faz análise de período, né? Eu não olho, né, aquela conta em relação aos próximos períodos. Isso é análise horizontal. A vertical é olhar as contas em relação aos totais aos quais elas pertencem. Então, o objetivo dela é identificar se esses elementos sofrem alguma alteração no resultado em relação à participação das contas em qual pertencem. Vamos ver o seguinte. Nós temos num DRE, por exemplo, né, custos, despesas, impostos. Nós temos os elementos de lucro, né, e de receitas no DRE. Né? Qual é a participação dos custos no total lá do DRE? Bom, eu tenho lá um faturamento de 100%, né, que é o valor total, e os meus custos representam 80% daquele total. É uma análise a ser feita, né? O custo é retirado desse total, né? Então, qual o percentual de participação dele do valor da receita? É muito alto, é 80%. O que está acontecendo? Aí se analisa, toma as decisões, resolve a situação para minimizar os impactos e melhorar o resultado final da empresa, né? Isso é o que faz uma análise horizontal, tá? Uma análise vertical. A forma de cálculo da análise vertical. Ainda não vamos fazer cálculos, não vamos ver fórmula, mas vamos ver o conceito por trás, né, da metodologia do cálculo da análise vertical. Então, a gente viu que a gente analisa uma conta em relação ao total que ela pertence. Tá? Então, a forma de cálculo é dividir essa conta que está sendo analisada pelo total que ela pertence, o resultado multiplica por 100 e a gente acha, então, um percentual. De novo, o nosso exemplo do balanço. Conta caixa, vamos analisar ela verticalmente. Verticalmente, ela pertence a qual conta? Conta caixa pertence ao ativo circulante lá no ativo, né? Então, ela é a conta caixa que eu vou analisar em relação ao total que ela pertence. Ou seja, caixa dividido por o total do ativo circulante. O resultado multiplica por 100 e tem um percentual que indica a participação do caixa em relação ao total do ativo circulante. E isso a gente faz para qualquer conta, né? Todas as contas do ativo, do passivo, do DRE, dá para fazer análise vertical. Tá? Essa é a metodologia de cálculo. Nas próximas aulas, é claro, né? Nós vamos adentrar a esses cálculos. Um outro elemento da nossa análise financeira é a análise horizontal. Então, vocês já perceberam, né? A gente já falou antes, tem uma diferença crucial entre análise vertical e horizontal. Na vertical é no mesmo período as contas em relação aos totais às quais pertencem. Na horizontal, não, né? Na análise horizontal, eu analiso a mesma conta ao longo de diferentes períodos. Então, vou pegar lá, por exemplo, o ROB, né? Receita Operacional Bruta no DRE do ano 2017, por exemplo, né? E vou analisar em relação ao ano 2018, 2019, 2020. Né? Ou seja, o ano 2017 é o meu ano base, né? E eu avalio os anos seguintes para verificar se cresceu, decresceu, evoluiu ou involuiu aquela conta a partir desses diferentes períodos. O que aconteceu com o ROB de 2017 para 2018? Evoluiu 20%, diminuiu 15%, isso é importante, porque o ROB é a receita operacional bruta, e o número nos dirá se a receita está diminuindo ano a ano ou está aumentando ano a ano. Isso vai demandar da gestão administrativa financeira decisões, né? Essa é a importância da análise horizontal e é assim que ela é feita, é para isso que ela serve, esse é o seu objetivo. Características, né? Vai identificar essas tendências futuras, né? Então vai ter tendência, né? Tipo, vai conseguir verificar se a tendência é crescer, evoluir aquela conta ao longo do tempo ou diminuir aquela conta ao longo do tempo. Obviamente que algumas contas, né, é positivo quando ela evolui e outra será negativo quando ela evolui, né? A depender da análise.
Então, o ROB é a receita. Se ela está crescendo ao longo do tempo, os percentuais vão aumentando ao longo dos anos, né, dos períodos. Isso pode ser visto como algo positivo. Mas se a conta que a gente estiver avaliando são a conta custos, né, custos totais lá no DRE, a gente vê que aqueles custos estão aumentando anos, ou seja, estão evoluindo, está crescendo o número da conta, né? Em 2017, os custos representava 20%, depois, no próximo ano, passou para 40%, depois, no próximo ano, para 60%. Bom, se chegar a continuar evoluindo dessa forma, né, em pouco tempo, a empresa vai estar alocando toda a sua receita 100% em custos. Né? Então, o gestor financeiro precisa tomar decisões, tá, a respeito disso. Então, a análise horizontal é isso: analisar uma conta em relação aos próximos períodos. Isso se faz com qualquer conta, seja do balanço ou seja do DRE. Eu avalio aquela conta naquele ano em relação aos anos subsequentes. Tá? Para isso, é claro, né, nós temos outra característica que é o período base. Ou seja, eu sempre tenho um ano base para verificar o crescimento dos anos seguintes. Então, eu analiso, por exemplo, 2018 em relação a 2017, 2019 em relação a 2017, 2020 em relação a 2017, 2017, por exemplo, é o meu período base. Então, sempre preciso de um período base para analisar essas evoluções. Tá? E se tratando de análise horizontal, nós já vimos que, né, ano após ano, ela ocorre, né? Então, há um processo inflacionário, né, nas nossas economias que carregam, né, os valores de um ano para o outro. Então, sim, a análise horizontal ela pode ser, né, apenas nominal, vejo o valor bruto, né, de evolução ou involução, considerando lá a inflação naquele número, ou então eu posso verificar a análise horizontal, a evolução real, né, desconsiderando ou descontando a inflação desses valores nominais. Para nós aqui, né, no nosso curso técnico, né, nós vemos essa análise horizontal, né, nominal, né, sem fazer deflação. Claro que quem for fazer, né, um curso superior de gestão financeira, né, vai aprender a fazer todos esses processos inflacionários. Né. Para nós, no curso técnico, a gente vê o valor nominal. Tá? A metodologia de cálculo. Então, de novo, a gente vai ver aqui, né, a teoria, o passo a passo de como se faz um cálculo, né, o conceito, porque depois, nas próximas semanas, a gente vai aplicar esse conceito de forma direta nos nossos cálculos. Tá? Então, na análise horizontal, já vimos, né, que é uma conta que eu vou analisar em relação a outros períodos. Né? Então, o que a gente faz? Eu pego lá, né, a minha conta, que está em análise, né, por exemplo, o ROB, Receita Operacional Bruta do DRE, do ano 2020, e vejo o meu ano base, 2017. Quanto é que era o ROB em 2017? Eu vou pegar a conta do ano que eu estou analisando, 2020, o ROB, e divido pelo ano base. O resultado eu multiplico por 100, e aí tenho o meu resultado de evolução ou involução, em termos percentuais, dessa conta ao longo dos períodos. Tá? De forma prática, a gente vai fazer esse cálculo, mas de forma teórica, é assim que ele é feito. Tá? Vejam que é diferente o conceito, né, da vertical e da horizontal. Essa distinção, essa diferença dos conceitos é que precisa ficar claro para vocês, para que nas próximas aulas, nos cálculos, né, vocês não façam a confusão entre uma e outra. Tá? Inclusive, além da aula ao vivo, é claro, né, façam a leitura na apostila, façam as anotações no caderno, os esquemas de vocês, né, fazendo as diferenças entre ambas. Tá? Aqui ao final, então nós temos em síntese as diferenças, tá? Da análise vertical em relação à análise horizontal. A análise vertical é uma análise de estrutura, né? É a estrutura de um único período, analisando as contas em relação aos totais às quais elas pertencem. A análise horizontal é uma análise de evolução. É a mesma conta ao longo de diferentes períodos, ano após ano, por exemplo. Tá? Essa é a diferença básica em termos conceituais gerais. Tá? Na análise vertical, se identifica, né, a alteração do valor em relação àquele total que pertence, e na análise horizontal se identifica a tendência daquela conta ao longo do tempo. Tá?
E claro, né, na forma de cálculo também tem as suas distinções. Na vertical, né, o cálculo é dividir o valor da conta que a gente está analisando em relação ao total que ela pertence, vezes 100, eu acho um percentual. Então caixa pertence ao total do ativo, divido caixa pelo total do ativo, vezes 100, vou achar o seu percentual. Tá? Claro que a gente precisa entender, né, dentro do balanço patrimonial, né, qual conta pertence a qual total, né? Por isso, né, a contabilidade lá do primeiro ciclo é importante, né, para vocês. Na análise horizontal, né, a gente vai calcular, e aí a forma de cálculo é diferente, né? Eu vou analisar aquela conta que eu estou avaliando, por exemplo, o ROB, né, em relação aos períodos subsequentes, né? Então, eu quero analisar o período 2020 em relação à base, né? Então, o ROB de 2020 dividido pelo ROB do ano base, 2017, vezes 100, acho o percentual de evolução ou involução. Certo? Essas diferenças são as diferenças básicas, em síntese, da análise vertical em relação à análise horizontal. Até aqui, gente, como é que tá para vocês? Vocês querem fazer alguma pergunta? Estão com alguma dúvida? Fiquem à vontade. Tudo certo, senhor. Tudo certo? Podemos ir adiante, então? Ninguém tem nenhuma pergunta? O colega já disse que para ele está ok, né? Mas e os demais? Ok. Tá tranquilo, senhor. Tranquilo? Tá tranquilo. Certo, gente. A qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Para fazer uma pergunta, uma dúvida, enfim. A participação de vocês é sempre bem-vinda, tá? Até para mim não me sentir sozinho, né? Senão acho que eu estou aqui falando sozinho, né? Fico pensando, puxa, a competição tá difícil, de repente tem alguém vendo, né, uma série na Netflix, né? Não tá assistindo a aula. Tá, gente? De vez em quando aí façam uma participação, alguma pergunta aí, caso precisem, tá? Tá bom. A vontade de olhar uma série vem, mas estamos aqui na aula. É isso, tem umas séries boas, né? Tem umas séries boas, mas vamos deixar para assistir depois da aula. Legal. Vamos lá, então. Então, a gente viu os fatores ali da análise financeira, né? Que eram compostos pela liquidez, pela solvência, análise vertical e análise horizontal. E vamos ver, então, os conceitos básicos aí da análise econômica. Tá? A análise econômica, então, é a capacidade que a empresa possui de gerar ou não, né, lucro. Ou seja, ou ela gera lucro, desempenho positivo, né, ou ela vai ter prejuízo, desempenho negativo. É isso que se verifica na análise econômica. Bom, qual é o principal elemento, né, onde a gente vê o resultado lucro ou prejuízo? É no DRE. Então, um dos elementos principais para análise econômica é o DRE. Tá? Muito embora, na análise econômica, né, além do DRE, a gente precisa olhar alguns valores lá no balanço. Na análise econômica, o principal DRE usa alguns valores de balanço também. Na análise financeira era o contrário, né? Na análise financeira, o principal é o balanço, a gente olha alguns valores em DRE. Tá? A finalidade da análise econômica vai estudar o desempenho, né, dessa empresa em relação à sua capacidade, né, de tornar, né, receita os seus produtos e serviços oferecidos ao mercado. Né? Essa capacidade de vender, né, e de fazer com que o resultado da venda, então, se torne, né, lucro, né, na empresa. O DRE, como a gente já comentou, né, tem como primeira conta o ROB, Receita Operacional Bruta. É ali nessa conta que entram os valores das vendas. Então, a empresa vendeu 100 mil produtos no mês, né? Cada produto valia R$2, 100 mil produtos, R$2, entrou 200 mil reais, entrou em qual conta? No ROB, lá no DRE, né? ROB, DRE, Receita Operacional Bruta, Receita das Vendas lá. 200 mil reais, né? 100 mil produtos vendidos, R$2 cada um. Tá? Essa conta, né, tem uma subconta ali, né? Como, por exemplo, vendas de produtos, os 200 mil.
Então, ela é uma conta principal, né? E a venda de produtos, né, é a subconta. Se tem só ela, é só ela, né? Não tem que somar com nenhuma outra, vai dar os mesmos 200 mil. Mas pode ser que essa empresa tenha também a venda de serviços. Ela tem lá, né? Vendas de serviços, né? 50 mil reais. Então, ela tem vendas de produtos, 200 mil, venda de serviços, 50 mil reais. Quanto é que vai ser o ROB, né? É a soma das duas subcontas. O ROB é a receita operacional bruta, é a soma das vendas. Ela tem venda de 200 mil de produto, venda de 50 mil de serviço, soma as duas, o total do ROB, receita operacional bruta, vai ser 250 mil reais. Então é aí, é no DRE, não só o ROB, mas de todas as outras contas, DRE, que se obtém, né, a maior parte dos elementos necessários para os cálculos de análise econômica e identificar a capacidade dessa empresa de gerar lucro. Tá? Quais são os elementos que fazem parte, então, da análise econômica de uma empresa? Lucratividade, são três, né? A gente viu ali no esquema anterior. Lucratividade, rentabilidade e taxa de retorno de investimento. Eu vou lembrar, vou voltar aqui os slides lá do esquema inicial, antes da gente começar a falar individualmente, né? De análise vertical, horizontal, né? Enfim. Vocês vão lembrar, ó, análise econômica, análise de lucratividade, análise de rentabilidade e taxa de retorno de investimento, né? São esses elementos e muitos deles a gente vai ver, né? Vai sair lá do nosso DRE, tá? Então, essas são as nossas características, conceito e finalidade da análise econômica, tá? Então, executar uma análise econômica, vejam que está na caixinha amarela aqui, né? Compreende o quê? Analisar a taxa de retorno de investimento, que é um dos elementos, né? A lucratividade, rentabilidade e taxa de retorno de investimento. Então, necessariamente, fazer uma análise econômica vai verificar a capacidade de retorno dessa empresa. Vai investir no equipamento, vai investir no estoque, vai investir numa nova tecnologia, vai investir no treinamento dos funcionários, isso vai gerar um retorno. Qual é a taxa de retorno para esse investimento que a empresa está fazendo? Isso faz parte dessa análise. Tá? Bom, a importância dela, né? Tem relação direta, então, com a avaliação do desempenho econômico interno e externo no período, a capacidade dessa empresa de gerar lucro, de gerar resultado, né, internamente e para os envolvidos, né, externos à empresa, aos terceiros. A viabilidade econômica dessa empresa em longo prazo, ou seja, é viável essa empresa daqui a 5, 10, 15 anos, se a gente avalia, né, o processo dela de geração de lucro, de receita, né, esse lucro, essa receita está evoluindo ao longo do tempo, ela tem capacidade de continuar existindo, né, ou vai ter que fazer alguma tomada de decisão, né, alguma mudança de gestão para que ela permaneça viável. Né? Essa é a importância de uma análise econômica. Diria, inclusive, né, que a causa, né, de muitas empresas no Brasil fecharem entre os 2 primeiros anos e os 5 primeiros anos, uma taxa aí de 70% a 80% das empresas fecham nesse prazo de 2 e 5 anos, por falta de análise, né, por não realizar os estudos, os cálculos, né, isso para qualquer tipo de empresa, seja a empresa pequena até a maior empresa, né, tem que ter essas análises, né, tem que saber fazer, olhar os seus números e tomar as decisões a partir dos números, senão a gente cai nessa taxa, né, que tem no Brasil, o pessoal não prepara, não estuda, não controla os números, né, e a gente tem essa taxa. Empresas aí levam, né, 80% delas, de existência de 2 a 5 anos. A maioria, então, 80% fecha, né, nesse prazo, por causa da falta de análise dos seus fatores financeiros e econômicos. Outra coisa importante é a necessidade de tomar decisão rápida para corrigir os problemas. Obviamente, né, só consegue tomar decisão quem mediu os números, quem soube ler os números e interpretar o seu significado. Aí consegue enxergar a falha e corrigir a anomalia e continuar existindo ao longo do tempo, passar, né, quebrar essa barreira, né, dos 2, 5 anos iniciais, né, se tornar uma empresa de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, 100 anos, né, porque sabe gerir, olhar os números e corrigir as falhas.
fornecimento de dados, informações para análise de projetos de investimento, né, faz parte da análise econômica, né, identificar o quanto os investimentos feitos na própria empresa vão gerar de resultado. E claro, né, uma área de planejamento faz parte da análise econômica para verificar os cenários futuros, né? Se a empresa investir, né, em tecnologia, se a empresa criar um novo produto, se a empresa, né, abrir uma filial, se a empresa expandir para outros estados, quais são os cenários, né? É viável, a empresa vai crescer, ela vai ter resultado, né, ou é melhor não fazer agora? Então ela faz esses cenários, né, e toma suas decisões, isso também faz parte, né, da análise econômica de uma empresa. Tal importância, né, já visto, né, o que é uma análise financeira e uma análise econômica, né, tal a importância dos gestores financeiros, né, dos técnicos, né, de finanças, né, dentro das empresas. Então, o objetivo da análise econômica é demonstrar aí, através dos indicadores calculados, né, os resultados obtidos através das decisões dos gestores. Então, claro, as decisões de gestores para investir num caminho, investir no outro, né, estão gerando mais ou menos resultado. A análise econômica vai dizer, o número vai dizer, para que eles possam tomar decisão, se continuam seguindo nesse caminho, investindo nesse produto, ou não, o produto não está dando certo, vão investir em outro, vão investir em outra área, vão investir em tecnologia. Né? Esse é o objetivo da análise econômica. As fontes de informações da análise econômica, né, é o balanço patrimonial e o DRE, sendo o DRE o seu elemento principal na análise econômica. Né? Bom, alguns aspectos avaliativos importantes a considerar aí na nossa análise econômica. Né? Então, a análise econômica, essencialmente, né, ela se liga a resultado. Então, avaliar a capacidade dessa empresa de gerar resultado, de gerar lucro, retornar o valor investido nessa organização. Então, quando os sócios investem R$1 na empresa, o que eles desejam? Que esse real retorne com um acréscimo, com um lucro. Tá? Se os sócios, né, se a empresa investe R$1, né, em estoque, em tecnologia, ela quer o quê? Que no mínimo volte esse mesmo R$1, ou seja, pelo menos não deu prejuízo. No mínimo isso, né? Mas não é o objetivo. O objetivo é que retorne esse mesmo R$1 mais alguns centavos, por exemplo, que será o lucro, né? Investiu R$1, voltou R$1,10, ou seja, a gente pagou o investimento e teve um lucro de 10 centavos. Então, para cada R$1, se voltar R$1,10, teve lucratividade. Se foi investido R$1 e voltou 90 centavos, a empresa está tendo prejuízo, né? Estou colocando R$1 e está voltando 90, para cada R$1 investido está, então, né, sofrendo uma perda de 10 centavos. A análise econômica faz isso em sua essência, em sua finalidade, né, verificar o quanto está retornando, né, de cada R$1 investido nessa organização. Tá? Esse é o aspecto avaliativo fundamental da análise econômica. Pessoal, de análise econômica, ficou entendido? Deu para compreender? Sim. Entendido. Tá. Muito bem. Então, gente, como eu comentei com vocês, né, nas nossas aulas, a gente tem uma primeira parte do conteúdo da aula, intervalo, depois intervalo chamado, depois a chamada exercícios sobre o conteúdo que a gente acabou de ver, né, na primeira parte da aula, e também em relação, né, ao conteúdo da própria semana. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Se vocês não tiverem, né, dúvidas ou perguntas a fazer, a gente faz um intervalo de 15 minutos, né, voltamos, fazemos a chamada e começamos a fazer exercícios ali no Classroom, né? Relembrando e reforçando, os exercícios na segunda parte da aula são referentes ao conteúdo de aula, né? É o processo de ensino-aprendizagem que a gente está tendo na semana, tá? Atividade avaliativa no Moodle, tá? Exercício de aula é parte do processo de aprendizagem, certo? Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa antes da gente fazer o nosso intervalo? A princípio tá tudo certo, senhor. Tudo certo? Uhum. Então tá. Vamos fazer um intervalo então de 15 minutos.
20h15, voltamos às 20h30. Minutinhos de intervalo. No nosso intervalo, o que eu faço? Eu fecho o microfone, né? Fecho a câmera, ninguém precisa desconectar, fica todo mundo conectado. Às 20h30 eu vou abrir o microfone e a câmera, e aí vamos fazer a chamada, e aí vamos fazer as atividades, exercícios ali no Classroom. Durante a realização das atividades, exercícios no Classroom, vocês tendo dúvidas e perguntas, né, participem ao vivo aqui, né, habilitando o microfone, trazendo as dúvidas e perguntas que vocês têm, tá? O ritmo das atividades no Classroom, né, da mesma forma como a gente fez lá na primeira aula. Eu coloco uma atividade, que é uma pergunta, uma questão com alternativas, vocês vão, né, ou lembrar do conteúdo da aula, ou vão pesquisar na apostila, né, para dar conta de resolver aquela atividade, clica em enviar o formulário, depois de enviar o formulário, não esqueça de clicar em entregar, né, aí aquela atividade foi atribuída a vocês, que está com status de atribuída, vai mudar para entregue e devolvida. Quando a maioria tiver feito a primeira atividade, nós estamos conectados aí em 33, aí 25 alunos mais ou menos, a maioria já tiver feito, só aí eu vou postar a segunda atividade. Por quê? Para dar tempo, né? Se alguém tem dúvida, tem pergunta, né? Questionar, né? Trazer as suas dúvidas. E a gente vai nesse ritmo, né? Até ali às 21h50. Depois das 21h50, eu não posto atividade nova, tá? Os 10 minutos finais fica para quem está terminando a atividade, para quem tem perguntas a fazer, tá? Então, antes de entrar em intervalo, alguma pergunta, gente? A Carolina levantou a mão ali, quer falar, Carolina? Professor, esses slides, tu já postou no Class ou não? Ainda não, sempre depois, tá? Sempre depois do conteúdo trabalhado, eu posto os slides e depois a conversão o vídeo. Ah, tá bom, obrigada. Certo? Da mesma forma como a gente fez na aula anterior, né? Da mesma forma como a gente combinou no nosso contrato pedagógico, tá? Muito bem, gente. Não havendo mais perguntas, então, vamos ao intervalo, tá? Fecho a câmera e o microfone, reabro às 20h30, ninguém precisa sair da conexão, tá?